Olá, meus amigos, que Deus continue abençoando a todos rica, abundantemente, no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez para lhe trazer uma palavra que venha de encontro ao seu coração, que venha de encontro à sua necessidade, para lhe ajudar. Esse é o nosso espírito, querer ajudar, sabe? Porque a palavra de Deus diz que mais bem-aventurado é aquele que dá do que aquele que recebe. Quando você ajuda uma pessoa, quando você dá uma palavra para uma pessoa, você está dando. Então você está sendo mais bem-aventurada que ela que está recebendo. E a gente sabe que para propagar a palavra de Deus, para falar das coisas de Deus é muito difícil. As pessoas, às vezes, elas compartilham vários outros assuntos, né, de outras coisas, mas a palavra de Deus, às vezes, ela não consegue compartilhar. E é essa que vai te abençoar e abençoar a pessoa que está recebendo essa palavra. Então, eu queria pedir a você, para você compartilhar esse vídeo, para você nos seguir aqui no Kawai, também nos siga. Deixa aí o seu like, o seu joinha, nesse coraçãozinho aí, dá um cliquezinho nesse coração, curta, né? E comente também, bota o seu comentáriozinho nessa palavra, em nome de Jesus. E no YouTube nós estamos lá, na @ubirajaraoliveira 55. Você pode fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar. Se inscreva no canal, tem um botãozinho preto aí, clica aí, se inscrever, né? E divulga essa palavra para que Deus possa abençoar. O que Deus colocou no meu coração é o seguinte: você observa que a gratidão, ela abençoa, ela gera milagres. Eu estava lembrando de Davi. Davi, ele estava esquecido, né? Lá na casa do seu pai, quando Jessé recebeu Samuel, que Deus falou para Samuel: Samuel, vai lá na casa de Jessé e unge um filho dele rei de Israel. Então ele foi lá, chegou lá, Jessé botou os filhos mais bonitos, mais preparados diante de Samuel, e Deus falou assim: não é nenhum desses aí, não atenta para a sua aparência nem para a sua altura, porque eu rejeitei todos esses, porque o Senhor não vê como o homem vê, o homem olha o exterior, mas o Senhor olha o coração. E aí Samuel falou assim: tem mais algum filho? Aí ele: lembrei, tem um lá atrás, cuidando das ovelhas, traz ele para cá, a gente não vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. E quando ele chegou, Deus falou assim: é esse aí, pode ungir. Ou seja, Deus não esqueceu de Davi, e ninguém roubou a bênção de Davi. Talvez você pense que você está esquecido, talvez você pense que ninguém está olhando para você. Deus não se esquece de ninguém, Deus não tem esse hábito. Ele disse: ainda que a mãe se esqueça do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de vós. Então Deus não está esquecido de você, Deus está olhando para você. E isso que Deus fez com Davi, Davi fez também com outra pessoa. Porque esse é o mecanismo: dai de graça o que recebeste de graça. Por isso que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia, se você tem, aí no livro de 2 Samuel, capítulo 9, que diz assim, segundo livro de Samuel, no capítulo 9, a bondade de Davi para com os filhos de Jonathan. Ou seja, Davi ele aprendeu o que Deus lhe ensinou. Da mesma forma que Deus tratou a Davi, ele passou a tratar as pessoas. E é isso que Deus quer que você faça, que eu faça. Que nós venhamos dar de graça aquilo que recebemos de graça. Às vezes as pessoas, elas são igual o Mar Morto. O Mar Morto, ele só fica recebendo todas as águas de vários afluentes e não deságua em nenhum outro. Por isso que o nome dele é Mar Morto, porque não tem uma vida orgânica, porque não tem um peixe, não tem nada, ele não dá nada para ninguém, ele só recebe. E nós não podemos ser iguais ao Mar Morto. Nós temos que passar para as pessoas o que Deus tem feito na nossa vida. Por isso que eu peço você para compartilhar esse vídeo, por isso que eu peço para você nos seguir, por isso que eu peço para você deixar um comentário e passa para as pessoas, compartilhem. Porque olha o que está escrito aqui: disse Davi: resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor a Jonatas? Jonatas era o filho de Saul, e Davi com ele era igual 2 irmãos. Davi amava Jonatas, e Jonatas amava Davi. Ambos se amavam, como 2 irmãos realmente, de fato, de verdade. Um lutava pelo outro. Toda vez que Saul queria matar Davi, Jonatas ia lá e falava para Davi: olha, Davi, não vai por ali não, meu pai está te esperando ali para te matar. Não vai para esse lugar, não vai para esse outro lugar. Sempre estava ali avisando a Davi, para não deixar Davi cair na armadilha, porque eles se amavam.
Então ele lembrou, poxa, peraí, poxa, eu amei tanto Jonas, eu fiz uma aliança com ele, será que não resta ninguém da casa de Saul? Saul que tentava matá-lo, mas ele falou, poxa, será que não existe ninguém para que eu possa abençoar, para que eu possa ser benevolente? Porque Jonatas me ajudou tanto. E ele disse aqui, ó, havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viessem a Davi. Perguntou-lhe o rei, és tu Ziba? Ele respondeu, eis-me aqui, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade de Deus para com ele? E então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jonatas, olha só, aleijado de ambos os pés. Camarada, ele devia estar pensando assim, poxa, quem vai lembrar de mim aqui? Quem vai olhar para mim aqui nesse lugar, nessa terra? Eu sou aleijado, o camarada era aleijado, não podia trabalhar, só podia mendigar, né? E ele diz aqui, ó, e onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu, está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Lodebar significa o quê? Terra de esquecimento, terra que ninguém planta. Ali só vivia pessoas, sabe? Só mendigos, pessoas desprezadas. Em Lodebar só morava pessoas pobres, paupérrimas, miseráveis, que mendigava. Estava lá. E ele estava lá esquecido lá pelos homens. Ele estava esquecido pelos homens. Olha como é que Deus faz. Como é que Deus pode lembrar daquele homem que está lá na terra esquecida, na terra que ninguém planta, né? Está naquele lugar. Porque Deus não se esquece de ninguém, como não se esquece de você que está vendo esse vídeo. Deus não se esquece de você. Você fala, Deus esquece. Não, Deus só está esperando você se voltar para Ele. Deus está fazendo você assistir esse vídeo agora, para dizer para você que não se esqueceu de você, que quer te ajudar, que quer te abençoar. Ele disse, se volta para mim, que eu me voltarei para vós outros. Olha só o coração de Davi. Muitos criticam Davi, mas olha o coração dele. Da mesma forma que Deus não se esqueceu dele, né? Lá, quando ele estava cuidando das ovelhas, das malhadas, ele também não se esqueceu de ninguém da casa de Davi, de Saul, ninguém da casa de Jonatas. Ele não se esqueceu. Ele falou, poxa, eu quero usar de bondade para com essa pessoa. Então, às vezes, as pessoas falam mais do pecado que Davi cometeu do que das benevolências que ele fez. Mas por isso que Deus falou, Davi é um homem segundo o meu coração, segundo o coração de Deus. Deus quer mudar a tua vida, Deus quer mudar a tua história, Ele não te esqueceu. Ele não deixou de olhar para você, não. Mas acontece que às vezes não sempre, nós temos que tomar uma atitude. Nós não podemos ficar esperando que Deus faça tudo. Deus não vai fazer tudo. Deus não vai resolver o teu problema. Ele vai mostrar a solução do seu problema. Ele não vai fazer por você, Ele vai fazer através de você. Quando você toma uma atitude, quando você age, Ele, através de você, Ele faz acontecer o milagre. E é isso que Deus espera de você. A única coisa que Ele pode fazer é te incentivar. Incentivar você a tomar uma atitude. Quando Josué estava chorando a morte de Moisés, Moisés estava falecido, Moisés estava morto, e Josué estava lá triste, chorando. Moisés morreu, Deus apareceu para ele e falou assim, ô Josué, dispõe-te daí agora, Moisés, meu servo está morto. Mas você tem que se dispor, você tem que tomar uma atitude agora, pega todo esse povo e passa esse Jordão e vai para a terra que eu te prometi. Toma posse, aonde você pisar a planta do teu pé, eu vou-lo tenho dado. Aonde você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar. Ou seja, se eu ficar parado, eu só vou receber isso aqui. Mas se enquanto eu estiver caminhando, enquanto eu estiver me movimentando, Deus vai me fazendo conquistar, Deus vai me fazendo tomar posse do milagre, da bênção, das vitórias. É isso, pessoal. É isso que Deus quer que façamos. Deus não se esquece de ninguém, mas às vezes as pessoas se acomodam, ou às vezes as pessoas se entregam aos problemas, às dificuldades. Às vezes elas ficam olhando para as dificuldades, elas ficam olhando para as barreiras e esquecem que ela tem um Deus vivo, um Deus poderoso. O problema é que as pessoas querem responsabilizar Deus pela sua vida estar destruída. Elas querem responsabilizar Deus por ela estar doente, Não, Deus não é responsabilizado por isso, não. Ele disse, esforça-te, que eu te ajudarei. Toma uma atitude. Esforça-te, que eu te ajudarei. Deus ajuda a quem? Deus ajuda a quem se esforça. Esforça-se. Toma uma atitude.
lute. Então, esse homem estava lá em Lodebar, nessa cidade, largado, né, na miséria. Então, mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Logo ele se prostrou, é o rei que estava ali. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse, eis-me aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Quando o rei Davi mandou chamar Mefibosete, ele falou, vou morrer, porque ele falou, se descobriu que eu sou sou neto de Saul, que eu sou filho de Jonatas. Mas não era para isso que Davi havia chamado Mefibosete. Ele nem acreditou, porque o que Deus quer fazer na sua vida, quando acontecer, você não vai nem acreditar, porque é algo muito grande. Ele, poxa, como é que pode? Eu estou aqui, largado aqui nesse lugar, e já devia ter uma certa idade, né? Viveu a vida dele ali inteira, naquela miséria, naquela pobreza, naquela escassez, mas chegou a hora dele. Como vai chegar a sua hora também? Existe uma hora, um momento, a Bíblia diz, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, que existe tempo para tudo. Há tempo para tudo debaixo do sol. Existe o tempo de nascer, existe o tempo de morrer, de ajuntar, de espalhar, de abraçar, de deixar de abraçar, de beijar, de deixar de beijar. Existe o tempo para tudo, meu irmão, minha irmã. E existe o seu tempo, existe o meu, existe o tempo de Deus que não é igual ao nosso. O tempo de Deus é completamente diferente do nosso. Completamente diferente. Você tem que entender isso. Mas se você crê, esqueça das coisas que para trás ficam. Avance para as que estão diante de você. Lute, siga para o alvo, para o prêmio. Você tem que lutar pela sua vida. Deus, ele não tem pena de ninguém. Não fica esperando que Deus tenha pena. Você está pensando que Deus mandou chamar Mefibosete que teve pena dele? Não. Não sei por que cargas d'água Deus o mandou chamar, porque se Deus o mandou chamar para tirá-lo daquela situação, significa dizer que de repente o coração dele estava voltado para Deus, porque Deus não faz favor para ninguém, Deus não faz favores. Aqui é plantou, colheu, dá que recebe, planta que colhe, é assim que a lei de Deus é. Aquele que planta vai colher, aquele que dá recebe, independentemente de qualquer coisa, de religião, independentemente da igreja que você frequenta, não importa. A Bíblia diz que o justo é justificado pela fé. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus, mediante a fé do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós somos justificados pela nossa fé. Ele não falou que é o evangélico, que é o católico, que é o espírita, não falou nada disso. Falou que as pessoas, elas são justificadas pela fé que elas possuem em Deus. Então, se Deus, ele lembrou de Mefibosete, eu acredito que ele deveria estar fazendo as suas orações. Eu acredito que ele devia estar clamando a Deus. Porque Deus usou a Davi, seu servo, para chegar até aquele homem que estava lá, entre aspas, esquecido. Talvez esquecido pela sociedade. Então Deus está esperando que você tome uma atitude. Então Deus está esperando que você se revolte. Então Deus está esperando que você dê o primeiro passo. E esse primeiro passo que você tem que dar é em direção a Deus, para que ele possa se manifestar em sua vida. Então, para terminar, ele diz aqui, então se inclinou e disse, quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor, o rei, mandar a teu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como
um dos seus filhos. Tinha Mefibosete, um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Deus, ele honrou a Mefibosete, muito mais do que ele imaginava. Ele nem pensava nisso. E o que Deus quer fazer na sua vida, os seus olhos ainda não viram, os seus ouvidos ainda não ouviram e nem penetrou no seu coração. O que Deus tem para fazer na sua vida é algo muito grande, mas basta você tomar uma atitude, basta você se voltar para esse Deus, basta você botar sua vida na mão desse Deus, que ele vai transformar a sua vida, tá certo? Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com um amigo seu, com uma amiga sua, tá? Põe lá no grupo da sua igreja e se inscreva no nosso canal, @BirajarOliveira55, tem um botãozinho preto aí, clica nesse botão, você curta, comente e compartilhe. Que Deus continue abençoando a sua vida em o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo.